Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Aqui Paulo vai relatou o caso de Alexandre, que foi um homem que causou muitos males a Paulo. Ninguém sabe exatamente o que foi que ele fez a Paulo. Mas o interessante aqui que eu quero destacar na atitude de Paulo é porque Paulo poderia, humanamente falando, as pessoas acham que seria compreensível Paulo ter um coração amargurado, um desejo de vingança, de querer que Alexandre se desse mal. Muitos cristãos, no lugar de Paulo, diriam assim: eu quero que ele se dê mal, eu quero que aconteça alguma coisa muito ruim com ele, por causa do que ele me fez. Mas de maneira nenhuma você vê Paulo aqui falando alguma coisa contra Alexandre. Ele apenas diz: o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Porque o que Paulo demonstra aqui? Que ele tinha consciência de que Deus ia fazer justiça, de que Deus ia julgar todas as coisas, aquele mal que Alexandre tinha feito para ele, e que o Senhor ia dar a paga que ele merecia conforme as suas obras. Paulo não precisava se vingar, não precisava ter desejo de vingança, de desejar o mal para ele, porque Paulo aprendeu com Cristo que nós não devemos devolver o mal com o mal, mas nós devolvemos o mal com o quê? Com o bem. Ele aprendeu com Cristo que nós devemos amar os nossos inimigos, que nós devemos orar pelos que nos perseguem, que nós devemos fazer o bem pelos que nos perseguem, porque com isso nós demonstramos que nós somos filhos de Deus. Por isso que Paulo não desejou mal, nem quis se vingar de Alexandre, mas apenas declarou que ele ia receber o que ele merecia. Que a gente possa ser assim, irmãos, como cristãos. Porque o que existe de cristãos por aí, infelizmente, que são vingativos, que querem devolver na mesma moeda, que desejam mal às outras pessoas, que oram para que Deus faça mal às pessoas, para que Deus faça alguma coisa com elas. Esse tipo de oração Deus nunca vai ouvir. Nós não devemos orar pedindo para Deus fazer mal à pessoa. Porque não é a vontade de Deus que a gente tenha um coração vingativo, porque Deus é quem é o vingador. Então que a gente não seja assim, que a gente tenha um coração disposto a amar, independente do que fizeram conosco. Que a vingança nunca tenha espaço no nosso coração, o desejo de fazer mal a alguém. Não importa o que a pessoa faça com você, o cristão ele sempre tem que amar, fazer o bem, orar pelos que perseguem a ele, independente do que a pessoa fez. É assim que um cristão age, irmãos. Eu já vi muitos cristãos com desejo de vingança, com desejo de fazer mal. Isso pode ser normal para o mundo. Para o mundo isso é normal, para a sociedade é normal isso. Você querer devolver na mesma moeda. Mas o que Cristo ensinou para nós foi: se alguém te ferir na face, oferece a outra. Isso não é literal, mas o que Jesus está ensinando com isso? Que se alguém te fizer mal, você não vai devolver na mesma moeda. Você vai fazer o bem. Você vai fazer aquilo que ele não espera que você faça, que é justamente amar essa pessoa. E nós aprendemos isso com Paulo aqui também. E o que é mais interessante, irmãos, é que Paulo teve todas essas atitudes aqui de amor, de bondade para com essas pessoas, um coração perdoador, um coração amoroso, numa situação muito difícil. A gente nunca pode esquecer disso. Ele estava debaixo de perseguição, preso, e ia morrer logo mais. Geralmente, numa situação dessa, as pessoas, às vezes, ficam à beira da loucura. Elas entram em depressão, ficam tristes, amarguradas, rebeldes, vingativas. O amor foge dos seus corações. Não há mais espaço para amor, para perdão, para nada, porque elas só pensam nelas mesmas. Mas Paulo, mesmo sofrendo tanto, com todos os motivos para ser vingativo, amargurado, revoltado, ele tinha um coração amoroso, perdoador e bom. Por que Paulo era assim? Porque Paulo andava com Cristo.
Por andar com Cristo, ele se tornou semelhante a Cristo. Jesus era do mesmo jeito. As pessoas fizeram mal a Jesus, mataram ele numa cruz, humilharam ele, cuspiram nele, bateram nele, mas o que foi que ele fez? Ele pediu: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele liberou perdão, ele ajudou pessoas, mesmo ali no momento de perseguição, curou a orelha daquele soldado, ouviu pessoas o ladrão na cruz, falou de amor, mesmo no momento que estava sendo odiado. É assim que Deus quer que a gente seja, é assim que um cristão anda, irmãos.